O ex-ministro do Gabinete Institucional do Lula, que é o Gonçalves Dias, esse aqui da foto, ele foi convocado para prestar depoimento na CPI e CPMI. Entretanto, primeiro na CPI, que não é a de 8 de janeiro, mas é a do MST, ele vai prestar depoimento assim que iniciar novamente as atividades do Congresso. Só que ele deu entrada lá no STF pedindo para não comparecer. E aí, essa ação caiu na mão do André Mendonça. O André Mendonça é o ministro do Supremo Tribunal Federal que foi indicado pelo Bolsonaro. E aí, esse aqui, o Gonçalves Dias, foi aquele que as filmagens mostravam que ele estava lá dentro dos ataques no dia 8 de janeiro e não fez nada. No mínimo, ou ele não agiu por incompetência, ou ele não agiu por propositadamente, por vontade própria. E o estranho de tudo isso é que a Polícia Federal não tomou oitiva dele, não teve decisão de busca e apreensão, não teve nada nesse sentido. Então, a gente vai fazer a análise aqui do caso, porque está na mão do André Mendonça. E ele já fez o pedido para o André Mendonça para não comparecer na CPI. Ele está com medo. Só que o André Mendonça falou que ele vai ter que comparecer. E é isso que eu vou explicar para vocês nesse editorial e outros pontos também que nós vamos discutir aqui, tá certo? Então, como o assunto é importante, não esqueça de dar o like. Quando você dá o like, esse vídeo vai para mais pessoas. O YouTube entende a importância. Se não for inscrito, se inscreva. Dê pelo lado positivo. Vai que o meu conteúdo é muito ruim, mas esforçado eu sou. Porque num domingo de manhã eu acordo para estar aqui contigo discutindo de política. Então, isso já vale sua inscrição e o seu like, né? E outra coisa também, eu preciso agradecer, porque hoje é domingo, é o dia de você estar com a sua família, é o dia de você estar tranquilo, e você me recepciona na sua casa. Isso mostra que apesar de uma tela que separa você e eu, seja do computador, do celular ou da própria TV, há uma conexão. Por quê? Porque nós falamos a mesma língua, nós temos o mesmo interesse de um Brasil melhor. Então, pode-se dizer que somos uma grande família, um grupo de amigos que tem o mesmo objetivo. Ver que o Brasil ainda tem chance de melhorar. Mas para isso a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, gratidão por me aceitar num domingo de manhã na sua casa. Mas sem enrolação, né? Já enrolei muito. Vamos começar com essa matéria. Eu sempre vou citar a fonte para vocês. A fonte dessa matéria aqui é do Poder 360. Eu começo trazendo para vocês a partir de então. Mendonça, o André Mendonça, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, mandou que o Gonçalves Dias vá à CPI do MST, mas autoriza o silêncio. E é aqui que eu vou explicar para vocês. O ex-ministro do Lula, que é o Gonçalves Dias, foi convocado como testemunha para falar sobre a atuação da BIM nas invasões de terra. Nós estamos falando do ministro que estava dentro do Palácio do Planalto no dia das invasões. Do ministro que o Lula colocou sigilo nas filmagens e não avisou para ninguém, não contou, omitiu a informação de que ele estava lá dentro. Já tem coisa errada por si só. Só de ter colocado sigilo nas filmagens e escondido essa informação já tem coisa errada. É estranho. Mas todo mundo esperava que ele fosse primeiro na CPI do dia 8 de janeiro. O que acontece? Ele chegou a ser convocado. Primeiro, eles negaram, porque o governo ganhou a maioria na CPI do 8 de janeiro, ganhou a maioria e rejeitou. Mas aí, por causa do presidente, que é o Arthur Maia viu que ia ficar feio demais para ele, porque o principal, o que deu o motivo do início da CPMI não vai ser ouvido, ia ficar muito estranho. Então, ele refez o pedido e convocou o Gonçalves Dias. Só que quem está mandando ali nas regras de convocação é a Elisiane Gama. E ela está jogando só as pessoas alinhadas ou próximas ao Bolsonaro. Até agora, do governo mesmo, ninguém foi ouvido. Então, como se sabe que vai demorar demais, a oposição fez o seguinte: nós vamos usar uma malandragem. Vamos chamar o Gonçalves Dias na CPI do MST. Porque na CPI do MST,
Na CPI do MST, tanto a presidência quanto a vice-presidência quanto a relatoria são da oposição, o que é o certo, tá? A CPI é um instrumento da oposição. Então, é a CPI da MST que está certo. Não é a de 8 de janeiro. De 8 de janeiro que eles inverteram a regra, tá? Então, antes que você fale, mas estão aproveitando. Então, é porque essa é a regra. Isso é o que manda a lei, é fiscalização do governo. Tá, mas por que eles chamaram lá? Porque aí ele vai mais rápido. Só que para ele chegar a depor nessa CPI, precisa de uma coisa chamada pertinência temática, ou seja, eles não podem simplesmente convocá-lo se ele não tiver nada a ver com a situação. A CPI do MST discute invasões de terra. Invasões de terra. Já a CPI de 8 de janeiro discute a invasão no dia 8 de janeiro. Então, o porquê o Gonçalves Dias iria para o MST? O que eles fariam? Da mesma forma que o governo está fazendo, inventando o pretexto, a oposição também fez isso, inventou pretexto. E aí o que eles disseram? Olha, o Gonçalves Dias era o ministro do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. O Gabinete de Segurança que faz a segurança do Lula, a segurança dos palácios, dos três poderes. E o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, é quem toma conta da ABIN. A ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência. E nas invasões do MST, que há risco de ser criminosas, quem tem que investigar e analisar e apurar é a ABIN. Então, não se sabe se a ABIN fez ou não o serviço. E para saber se ela fez ou não, chama-se quem controlava a ABIN naquela época, que é o Gonçalves Dias. Resultado: qualquer idiota aqui sabe que foi uma articulação e uma artimanha da oposição, ou seja, está jogando com as mesmas armas que o governo. Então, se fosse para levar na regra séria mesmo, não fazia sentido o Gonçalves Dias ir para lá. Mas, se eles estão jogando deixei, a oposição também vai jogar, entendeu? E é por isso que o Gonçalves Dias tem que ir, foi convocado, tem que ir. Aí ele recorreu ao Supremo. Quando você entra com ação no Supremo, a regra é que é sorteio. E nesse sorteio, caiu na mão do André Mendonça, que é o ministro que o Bolsonaro indicou. E aí, o André Mendonça tinha duas opções. Ou falar para ele, não, tudo bem, eu acato o seu pedido e você não precisa ir. Ou falar, não, você vai sim. E aí o André Mendonça fez o certo. Olha, da mesma forma que a CPI de 8 de janeiro está convocando gente que não tem nada a ver, inventando um argumento, então você vai ter que comparecer. Então você vai ter que ir na CPI do MST, mesmo sabendo que não tem tanta pertinência temática. Só que, assim como o STF já abriu um precedente e falou que o Mauro Cid, lembra aquele que foi fardado, aliado ao Bolsonaro? Como o Mauro Cid foi e ficou em silêncio, eu também não posso negar o seu direito constitucional de ficar em silêncio. Então, o que o André Mendonça fez? Falou, olha, você pode ficar, pode ir, tem que ir, você é obrigado a ir. Mas se você quiser entrar mudo e sair calado, você pode. Ou seja, resumindo, o que eu acho que vai acontecer? Vai entrar mudo e sair calado. Não tenha dúvidas que é isso que eu percebo. Mas já foi uma pressão, ou seja, já é um pouco de desgaste em relação ao governo, essa pressão em cima do Gonçalves Dias. E vai que nos bastidores alguma coisa surge, algum documento. E detalhe, tem um detalhe que talvez você não parou para pensar. Dentro da CPI do MST, a depender do silêncio do Gonçalves Dias, a CPI do MST também pode inventar um argumento igual a outra está fazendo para quebrar o sigilo do Gonçalves Dias. Aí, meu amigo, aí a coisa vai ficar pesada. Então, tem jogo pesado nessa história, tá? Vai que quebra o sigilo do Gonçalves Dias, e aí vai que tem alguma conversa com um certo ministro, com um certo presidente, falando, ó, vão invadir mesmo, a gente tá sabendo. E aí, meu amigo, tá configurada a omissão por parte do governo. Vamos ver o que vai dar tudo isso aqui. Bora mudar de assunto agora? Vamos falar de uma coisa não tão boa assim. Esse é o Tato e do lado é o Boulos. Boulos e Tatos. Duas faces da mesma moeda. Tato do PT e o Boulos do PSOL, ambos de esquerda. Por que eu estou colocando os dois aqui? Começou a rolar uma briga entre os dois. O Tato foi o último candidato do PT
à Prefeitura de São Paulo. E agora, quem quer ser o candidato é o Boulos, tá? É o Guilherme Boulos, que vai ser o próximo candidato à Prefeitura de São Paulo. E aí, pessoal, o interessante aqui é que o Guilherme Boulos quer ser o prefeito de São Paulo, pelo PSOL. E o Guilherme Boulos abriu mão da sua candidatura ao governo para concorrer à Prefeitura de São Paulo. Por que a Prefeitura de São Paulo é tão importante? A Prefeitura de São Paulo é a maior metrópole. Só ali em volta, no entorno, tem uma série de municípios que costumam andar junto com o prefeito. Ou seja, acompanhar as decisões tomadas pelo prefeito de São Paulo. Sem contar a influência que a capital tem nos demais municípios. Então, quem tem essa prefeitura tem um pé mais próximo a governo de estado, governo de São Paulo e até a presidência da República, diga-se de passagem, ou uma influência muito grande sobre a presidência da República. Exemplo, nós podemos citar o Alckmin, tá? O que é a grande questão? A galera do PT vai fazer aí o que combinou, vai cumprir o acordo com o Boulos, mas com muito contragosto. Olha só o que ele falou. PT vai cumprir acordo com Boulos, mas corre o risco de perder em São Paulo, de Estado. Em plenária, militantes defendem a candidatura própria e cobram o debate no partido. O fato é que o Lula já fez acordos. Só que ele fez acordo entre eles. Os militantes do partido não foram chamados, não foram convocados e o Tato está pé da vida. Porque o Boulos fez acordo com algo que já era acordado com o Tato. Ou seja, para fazer o acordo com o Boulos, tem que quebrar o acordo com o Tato. Vai passar a perna, vai dar o calote no Tato. E aí, o Tato ficou pé da vida e falou, ó, apoiar a candidatura de Boulos em 2024 em São Paulo é o caminho da derrota, de Gilmar Tato. O prefeito Ricardo Nunes já fez uma aliança com Bolsonaro, na capital paulista. Nesse cenário, seria um erro o PT não ter nome na disputa e a candidatura do PSOL isolaria a esquerda, é o que acredita o deputado Gilmar Tato. E eu espero que o Gilmar Tato esteja completamente certo que Boulos não ganhe, que não tenha a chance de levar a vitória aí. Vamos lá, pessoal, para encerrar aqui, eu não queria fazer o vídeo muito longo, mas vamos lá, só um pouquinho. Um assunto que está repercutindo muito aqui é a questão dos PIX recebidos por Bolsonaro. O que aconteceu? Bolsonaro foi multado, tanto pelo governo de São Paulo, ainda na época Dória, ele teve multas, assim como também a própria Justiça Eleitoral aplicou multas em São Paulo. E aí, uma iniciativa, preste atenção, e aqui eu vou dar um ponto de vista jurídico para vocês. Uma iniciativa de apoiadores do Bolsonaro começaram a espalhar o CPF, o Pix dele, para todo mundo. E aí as pessoas começaram a fazer uma campanha de doação via Pix ao Bolsonaro. Então, preste atenção nisso. Doações via Pix ao Bolsonaro. Ninguém sabia quanto de dinheiro tinha ido para Bolsonaro. A grande questão aqui é que teve muita gente que começou a espalhar, inclusive, fake news. O Bolsonaro recebeu mais de 88 milhões de reais. Cada brasileiro doou R$ 1 para o Bolsonaro. Então, isso já prova que Bolsonaro teve mais de 80 milhões de votos. Então, teve fraude. Isso aí é mentira, a forma que foi exposta. Tá? Ele não recebeu tanto dinheiro, mas isso aguçou muito o interesse da imprensa e o interesse das autoridades em saber efetivamente quanto foi que Bolsonaro recebeu. E aí, usaram uma desculpa esfarrapada e cometeram uma ilegalidade sem tamanho em relação ao Bolsonaro. O que fizeram contra Bolsonaro chega a se configurar como crime, tá? Porque teve um vazamento de dados que são sigilosos, que são os dados bancários, sem uma ordem judicial, sem uma autorização judicial. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro recebeu mais de 17 milhões em doações via Pix. E aí, é lógico que a imprensa vai utilizar todos esses argumentos para jogar isso aí como algo contra o próprio Bolsonaro, que a gente viu durante 4 anos da imprensa. Então, o estado de Minas, eu sempre cito a fonte para vocês. Bolsonaro investiu 17 milhões enquanto recebia doações via Pix. O primeiro ponto aqui, o primeiro argumento, pessoal, peço desculpa se vocês estiverem ouvindo
um cachorro latindo, mas é que se eu não for fazer isso aqui, eu não gravo hoje, tá? Então peço desculpas, mas vamos gravando. A grande questão é que se Bolsonaro recebeu esse dinheiro e ele pegou e fez investimento, CDB, essas outras coisas. Primeiro argumento que estão levantando contra Bolsonaro. Bolsonaro enganou todo mundo, pegou o dinheiro que as pessoas mandaram para ele e está fazendo investimento, está recebendo mais de 100 mil por mês, com rendimento em troca desses 17 milhões. Foi doação, pessoal. Ele faz o que ele quiser com o dinheiro. E aí, parte do dinheiro ele não pediu, tá? O que alguns juristas estão argumentando? Peraí, deixa eu só mostrar as outras reportagens. Folha de São Paulo. Pix para Bolsonaro inclui bilionário, ex-ministro do TSE e locutor de rodeio. Diz COAF. O COAF comete crime ao deixar essa matéria vazar. Dados bancários são sigilosos porque isso aqui é privado, não é dinheiro público. Se fosse dinheiro público, vazou na rede, tudo bem, tá? Porque o dinheiro público precisa de informações. Agora, dinheiro privado, há um crime aqui, sem sombra de dúvidas. Há uma ilegalidade em vazar dados bancários, seja de quem for, tá? Mas aqui fala que o COAF fala que Bolsonaro recebeu desde Pix de 5 mil a 20 mil, de 19 pessoas e empresas, ele recebeu Pix o mais volumoso, de 5 mil, 19 mil, que é convencional. Tem empresário aí que poderia ter doado até mais, tá? Poderia ter doado até mais, porque grande parte de empresários, inclusive do agro, eram grandes apoiadores do Bolsonaro. Que eu reitero, inexiste qualquer ilegalidade aqui o Bolsonaro receber qualquer valor nesse sentido. E aí vem a revista Fórum, que é uma revista de esquerda, bem à extrema esquerda, e escreve o seguinte: milhões na conta de Bolsonaro, vaquinha não explica transferências, explica, alerta jornalista. E aí aqui vocês vão ver o cúmulo do absurdo. Adivinha quem? O senhor Reinaldo de Azevedo faz a conjectura aqui de que esse dinheiro é ilegal. Porque para o Bolsonaro ter recebido esses 17,2 milhões de reais, o Bolsonaro teria que ter recebido, desde o dia que começou a campanha de Pix até agora, ele teria que ter recebido uma média de 1.545.000 por dia. E o que equivaleria a 69.900 operações de Pix. Segundo ele, isso é impossível o Bolsonaro receber quase 70 mil doações de Pix. Gente, chega a um nível de argumentação tão fraco que é até risível. O cara teve 58 milhões de votos. Falar que Bolsonaro não receberia Pix, 70 mil Pix, você tem que entender que os apoiadores de Bolsonaro são muito, muito alinhados. Resumindo, quem é apoiador do Bolsonaro, e é apoiador mesmo, eu estou falando do bolsonarista raiz, que é grande parte da população. Grande parte. Garanto para você que tem muito mais de 100 mil bolsonaristas raiz no Brasil, que poderiam ter doado dinheiro. E aí, a grande questão é, para Bolsonaro ter recebido essa quantidade grande, porque as campanhas de doação, só para vocês entenderem, era doe R$22 para o Bolsonaro, tá? R$22 em menção ao número 22, que era o de Bolsonaro. Com toda certeza, daria para extrapolar e muito esse valor, tá? Imagina se essa campanha tivesse sido feita ainda por rádios, Jovem Pan. Imagina se a Jovem Pan fortalece e fomenta essa campanha. Imagina se outros jornais resolvem falar, não, nós vamos fazer essa doação. Ele teria recebido muito mais. Então, assim, são narrativas, conjecturas que pega, né? Porque a mídia vem e divulga isso. Ah, esse dinheiro é ilegal, olha só. O que eu vou explicar para vocês? Hoje, até as regras da doação devem ser cumpridas. Ou seja, se você faz uma doação a termo, ou seja, eu doei para você pagar a multa do Bolsonaro. Olha, eu doei para você pagar a multa. Bolsonaro vai pagar a multa. E o restante? O restante, ou ele devolve, ou ele faz alguma coisa nesse sentido. Isso quando é uma doação a termo. Tem um contrato, estou doando para isso. Aqui, não houve uma doação nem com um pedido e uma doação específica.
Foi uma doação espontânea que nem iniciou de pedido dele. Foram pessoas ao redor do Brasil que espalharam o CPF do Bolsonaro e caiu na conta dele. Aqui o que eu estou falando é análise jurídica. Bolsonaro joga esse dinheiro para o vento, Bolsonaro compra em leite condensado se ele quiser, Bolsonaro compra em pamonha, em pastel e caldo de cana, ele faz o que ele quiser com esse dinheiro. Foi doação espontânea em relação a Bolsonaro. Tem um evento aqui que o Bolsonaro falou, olha, um senhor que mandou mensagem que doou, escreveu o seguinte, ó, Bolsonaro, eu doei R$100, é um feirante, ganhava pouco, ele falou, ó, mas antes de você, eu precisava pagar 160 por mês para poder trabalhar aqui de propina, porque o povo me fazia pressão aqui. E agora, foram 4 anos que eu não doei, que eu não precisei pagar nada. E agora, R$100 é o mínimo que eu poderia fazer para você. Então, tem muito isso. Assim como Lula, vamos entender, recebeu muitas doações também. E aqui eu estou falando de pessoas físicas, eu não estou falando de doações que são acusações que são feitas, como o caso Carvajal, que a Record acusa, não. Estou falando de doação mesmo de pessoa. Ou seja, não tem nada de ilícito nisso. Então, meu ponto de vista aqui é que, novamente, a imprensa aqui está sendo desonesta em relação a esse caso, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado, tá? Sei que ficou um pouco extenso o vídeo, não era para ter ficado tanto assim, mas ficou um pouquinho. Agradeço a vocês por ter ficado comigo aqui e até o próximo editorial. A gente volta ao meio-dia com vocês. Grande abraço.